Antes de orarmos, gostaria de compartilhar uma história com vocês, um testemunho poderoso que deve ensinar a todos nós uma lição sobre perseverança, fé e ter uma perspectiva bíblica na vida. Em 2003, Aaron Ralston, um entusiasta experiente de atividades ao ar livre, se viu literalmente entre a cruz e a espada. Aaron havia viajado para o sudeste de Utah para explorar o Parque Nacional Canyonlands em 25 de abril de 2003. Enquanto este caminhante solo descia pelo canyon, algo que ele não havia previsto aconteceu. Um enorme bloco de pedra acima dele escorregou e prendeu seu braço. Assim como na vida, às vezes planejamos fazer isso ou aquilo, e então algo inesperado acontece. De repente, você se encontra preso com uma doença no corpo, ou com ansiedade devido à crise econômica. E o que você faz quando o inesperado acontece e você percebe que precisa deixar o medo da morte para agarrar a vida eterna oferecida em Jesus Cristo? Então, aqui está Aaron Ralston, preso, encurralado por 5 dias. Quando falou sobre esse momento específico, Aaron disse que teve que conversar consigo mesmo e se convencer de que não tinha escolha a não ser cortar seu próprio braço. O processo levou 1 hora e Aaron perdeu 25% do seu volume sanguíneo. Mas, apesar da desidratação, da perda de sangue e da fraqueza, e apesar de ter apenas uma mão livre, após se libertar do bloco de 360 quilos, ele escalou para fora do canyon e procurou ajuda. Essa não é uma história fácil de ouvir, e eu não a trato levianamente. Mas Aaron Ralston foi citado dizendo: "Eu não perdi meu braço, mas ganhei minha vida de volta." Ele também disse algumas coisas poderosas que me inspiraram a compartilhar esta mensagem com vocês. A primeira citação é: "Quando o trauma acontece, escolhemos se será uma tragédia ou um triunfo. Escolhemos se seremos vítimas ou vencedores." A segunda é: "Todos têm um bloco de pedra em suas vidas devido ao estresse, à incerteza e ao medo. Faça o que for preciso para transformar esses blocos de pedra em triunfos." Ralston disse: "Quando os blocos de pedra vêm, e eles virão, que seus blocos de pedra também sejam suas bênçãos." Eu não sei em que forma o bloco de pedra em sua vida virá, mas, seja qual for a circunstância que você enfrenta hoje, lembre-se do que a Bíblia diz em Salmo 40,2. "Ele me tirou de um poço de desespero, do charco lamacento, firmou meus pés sobre uma rocha e me deu firmeza para andar." Acredite no Senhor, e Ele te tirará do poço em que você está e te colocará sobre um solo firme. Seu bloco de pedra pode vir na forma de um desgosto ou traição. Pode vir de diversas formas. Deus te verá através disso, contanto que você se veja através da palavra de Deus. Você é mais do que um conquistador. Você é maravilhosamente criado. Não se desanime. Agarre-se à promessa de que Deus te levantará do poço de desespero e firmará seus pés sobre um solo sólido. Paulo, em 2 Coríntios 1,5 disse: "Pois, assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo, assim também abundam por meio de Cristo a nossa consolação. Se somos afligidos, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, que experimentam a paciência com que também nós suportamos os mesmos sofrimentos. A nossa esperança a respeito de vocês é firme, porque sabemos que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão da nossa consolação." Paulo, enquanto estava na Ásia, afirmou ter vivido aflições severas e disse que estava sobrecarregado além de suas forças, a ponto de desesperar pela própria vida. Ele sentiu como se tivesse recebido uma sentença de morte. Conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar enfrentar dificuldades que fazem você sentir que tem uma sentença de morte escrita contra você? Paulo se sentiu assim, mas se prestarmos atenção ao que ele diz no versículo 9, ele afirma: "De fato, sentimos que havíamos recebido a sentença de morte, mas isso foi para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos." Ele está dizendo, essencialmente, que esses momentos difíceis nos ensinaram a perder toda a fé em nós mesmos
e a colocar toda a nossa confiança em Deus, que ressuscita os mortos. Todos nós passamos por tempos difíceis. Todos nós enfrentamos temporadas em que parece que as probabilidades estão contra nós, e a dor é um sentimento com o qual estamos demasiado familiarizados. No Salmo 119, 71, Davi disse: Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Sempre me perguntei, como pode ser bom passar por aflições? Como pode haver algo de bom em enfrentar dor, tribulação e dificuldades? Mas aqui está a questão. As aflições, as situações difíceis, fazem mais do que simplesmente revelar o tipo de caráter que temos. Elas moldam e formam nosso caráter. Acredito que as aflições, embora desagradáveis, são necessárias para o cristão, porque se não fosse pela luta que você está enfrentando, como saberia que Deus nunca te deixará nem te abandonará? Se não fosse pela aflição em seu corpo, como saberia que pelas suas feridas somos curados? Se não fosse pelos desafios financeiros que você enfrentou, como saberia que o Senhor é um provedor? Os problemas às vezes podem ser uma bênção, santos de Deus. Portanto, seja encorajado, independentemente do que você esteja enfrentando agora. Agora vamos orar. Senhor Jesus, Tu és digno de receber todo o meu louvor e adoração. Se as tribulações nos pesam, Tua misericórdia e Tua graça nos levantarão. Embora as dificuldades da vida possam nos levar aos nossos limites, pela Tua misericórdia e graça, Senhor, venceremos. Pai, as situações que enfrentamos às vezes podem ser trágicas e de partir o coração, mas olhamos para Ti, Senhor. Pela Tua misericórdia e graça, somos mais do que vencedores. Que Tua vontade divina seja realizada em minha vida. Se a provação que enfrento é para me moldar e me aperfeiçoar de maneira mais agradável a Ti, então que a Tua vontade seja feita. Se a provação que enfrento é para fortalecer minha fé e construir meu caráter, então que a Tua vontade seja feita. Senhor, se a provação que enfrento é para me treinar a ser mais paciente, mais orante, mais grato, então que a Tua vontade seja feita. Pai, seja qual for a Tua vontade, ao permitir que eu enfrente dificuldades, que Tu consigas alcançar em mim o que desejas alcançar. Transforme-me, renove-me, ensine-me. Qualquer que seja o objetivo, eu me entrego a Ti, Senhor Jesus. Salmo 102, 1, 2 diz: Ouça a minha oração, Senhor, que o meu clamor chegue a Ti. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina o Teu ouvido a mim. Responde-me depressa no dia em que Te invoco. Senhor, ouça o nosso clamor quando encontrarmos dificuldades. Quando estivermos em apuros, livra-nos e seja nosso socorro. Pai, Tua palavra em Tiago 1, 2, 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pai, se eu tiver que enfrentar tempos difíceis, se eu tiver que suportar momentos difíceis, que tudo seja para a Tua glória. Oro para que Tu uses qualquer desafio difícil para construir meu caráter. Usa essas aflições para fortalecer minha fé. Senhor, ajuda-me a entender que, às vezes, Tu podes permitir aflições em minha vida para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa aprender a orar com mais intensidade. Senhor, entendo que Tu estás mais preocupado com meu caráter do que com meu conforto. Tu te importas mais com meu crescimento como crente do que com o número de bênçãos que recebo. Tu, Senhor, estás mais preocupado com o estado do meu coração do que com o nível do meu conforto. 1 Pedro 1, 6, 7 diz: Nisto, vocês exultam, embora por um pouco de tempo, se necessário, tenham sido entristecidos por várias provações, para que a provada legitimidade da sua fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, embora testado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor, ao enfrentar várias provações, que o resultado seja que eu confie mais em Ti,
que o resultado das minhas provações seja uma fé mais forte. Oro para que cada aflição me leve à maturidade espiritual. Oro para que cada aflição me deixe com um desejo de realmente me conectar contigo, Senhor Jesus, porque sei que não posso passar por esta vida com minha própria força. Senhor, tua palavra me diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então eu olho para ti como meu socorro. Pai, quando tu permitires que eu passe por momentos difíceis, quando tu permitires que eu enfrente certos obstáculos, eu me agarrarei à tua palavra, que diz em Salmo 34, 15 e 18: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para cortar da terra a memória deles. Quando os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Eu abençoo o teu nome santo e agradeço por ouvir minha oração. Senhor Jesus, seja glorificado agora e para sempre. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.